Boa noite, bem-vindos a mais uma live. E hoje eu estou com a Rebeca Spinelli e vamos tentar responder alguma coisa a respeito, respostas ou perguntas feitas por nossas seguidoras lá das redes sociais e também perguntas que nossas pacientes nos fazem no dia a dia do nosso consultório. Perguntas sobre uma entidade clínica bastante conhecida chamada SOP, hoje um problema de saúde pública não reconhecido ainda. E com certeza tentaremos aqui passar as respostas para vocês de forma a ajudar na compreensão desta entidade clínica. Então, para a gente não perder tempo, já que tempo é ouro e esse assunto é um assunto extensíssimo, há muita dúvida em relação à SOP ainda hoje. Então, eu vou começar perguntando a Rebeca. Rebeca, o que é a SOP? Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite. A SOP é a Síndrome dos Ovários Policísticos. Ela é a entidade endócrina, é o transtorno endócrino mais comum nas mulheres entre 15 e 49 anos de idade. Ou seja, pega bem aquela idade fértil das mulheres. A SOP geralmente traz a paciente para o consultório por algumas características em especial, principalmente acne, surgimento de pelos fora do habitual para a mulher, né, o hirsutismo, a irregularidade menstrual. Pessoas com SOP têm muitas queixas de que ficam meses sem menstruar e quando menstruam vem um fluxo sanguíneo absurdo. A característica mais comum que a gente encontra em exames, né? As pacientes trazem ultrassonografia mostrando os ovários repletos de cisto em sua periferia. E, além disso, um problema muito importante que essa pode causar é a infertilidade. Claro. E essa é uma grande preocupação das mulheres que têm esse diagnóstico de SOP e que, às vezes, chegam tão precocemente no consultório preocupadas se um dia vão poder ser mães. Perfeito. Né? Isso é uma preocupação altamente genuína, porque é uma consequência real. É um problema real para essas mulheres. Ok. Como diagnosticar a SOP? Bom, essa é uma pergunta assim, interessante. Hoje nós dispomos de critérios diagnósticos para a SOP. O critério diagnóstico mais utilizado na prática clínica e também nos estudos científicos é o critério de Roterdã. Esse critério de Roterdã, ele é composto de 3 pontos. O primeiro é a irregularidade menstrual, ou seja, atrasos menstruais, que nós chamamos de oligomenorreias, aqueles atrasos menstruais acima de 35 dias. Outra alteração menstrual são as amenorreias, que são, por exemplo, a ausência das menstruações por 3 ciclos consecutivos. E também um outro ponto é o hiperandrogenismo e a hiperandrogenemia. São alterações dos hormônios chamados hormônios androgênicos. O hiperandrogenismo nada mais é do que a manifestação da acne, de pelos anômalos pelo corpo, chamado de hirsutismo, e também a hiperandrogenemia, que na verdade é o aumento da testosterona e de hormônios androgênicos, hormônios semelhantes à testosterona, no sangue. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é exatamente a presença dos microcistos nos ovários. O ovário ele se torna aumentado de volume e também microcistos nesses ovários, vistos a ultrassom. Então, por exemplo, como é que o critério de Roterdã ele faz para diagnosticar a SOP? Primeiro, através do critério de Roterdã, você tendo 2 pontos, desses 3 pontos, 2 pontos presentes, já dá o diagnóstico da SOP. Por exemplo, a mulher que tem uma alteração menstrual de mais de 35 dias, chamada oligomenorreia, toda vez a menstruação dela atrasa. Então, associado a ter acne, pelos pelo corpo, já tem aí um diagnóstico pelo critério de Roterdã. Agora, você tem que, obrigatoriamente, também afastar entidades clínicas, ou seja, doenças, transtornos endócrinos, que podem, assim, mimetizar, podem assim, ter o mesmo sintoma, mesmos sinais clínicos da SOP. Por exemplo, hiperprolactinemia, hirsutismo idiopático. Gravidez também. Por exemplo, uso de medicamentos, por exemplo, tumores ovarianos, tumores adrenais
também tem que afastar. E eu chamo a atenção para a hiperplasia adrenal não, congênita não clássica, aquela hiperplasia do adulto, que são duas glândulazinhas que se encontram acima dos rins. Elas podem produzir hormônios e se assemelhar a um quadro de SOP. Então, você afasta isso como? Como é que você afasta todas essas entidades e firma o diagnóstico de SOP? Você tem que utilizar o critério de Rotterdam, associado exatamente à anamnese, ao exame físico, a exames laboratoriais e a exame de imagem, geralmente a ultrassonografia pélvica, a ultrassonografia transvaginal. E aí você diagnostica e realmente começa a tratar sem erros. E quais as consequências que podem advir de uma pessoa com SOP não tratada? Bem, as complicações, a complicação mais temível e mais conhecida pela maioria das pessoas é a infertilidade. Entretanto, hoje se sabe que a SOP não é só uma questão de infertilidade. A SOP hoje ela se associa, por exemplo, a mulher, por exemplo, que não engravidou ainda e tem SOP, ela pode apresentar diabetes, pode apresentar doenças cardiovasculares como AVC, como, por exemplo, infarto, a angina, e pode apresentar também hipertensão. A mulher com SOP que ainda não engravidou pode apresentar também a menopausa precoce, pode apresentar o fígado gorduroso, chamada esteatose não alcoólica do fígado, ou seja, gordura no fígado, que significa um importante fator de risco para doenças cardiovasculares e diabetes. Pode apresentar aumento do colesterol total, aumento do colesterol LDL, que quando oxidado se torna um importante fator cardiovascular, um fator de risco para doenças cardiovasculares. Aumento dos triglicerídeos, que predispõe também a problemas cardiovasculares. Pode apresentar também, e chama muito a atenção, a mulher com SOP não tratada, ela pode apresentar transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, compulsão alimentar, ansiedade, distúrbio bipolar e depressão. Chama a atenção também para a mulher com SOP que engravida. A mulher com SOP que engravida, ela pode apresentar diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pode apresentar pré-eclâmpsia, complicações com o bebê. E os filhos das mulheres com SOP, que não sofreram, que não tiveram tratamento, uma condução adequada, podem apresentar complicações, podem passar maior tempo internado no hospital, podem apresentar complicações metabólicas, podem apresentar também alterações no sistema geniturinário, alterações cardíacas, malformações cardíacas e podem apresentar, pasmem, pode apresentar TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso mesmo, a mulher com SOP, principalmente aquela mulher que não teve um tratamento adequado, uma boa condução durante a gestação e também principalmente antes dela, pode ter um risco, ela apresenta um risco 2 vezes maior de apresentar um filho com TDAH do que a mulher que não tem SOP. Fora o risco de abortamento, que é bem aumentado, né? Uma vez engravidando, perfeito. A mulher com SOP pode ter um risco de abortamento bem superior à média das mulheres que não têm SOP. Inclusive, é uma das causas não pesquisadas. Muitas mulheres que têm SOP e não trataram adequadamente, não obtiveram durante a gestação um equilíbrio, melhor ainda antes da gestação. Perfeito. Porque, por exemplo, melhor ainda para a mulher com SOP é engravidar com peso adequado, ou seja, com equilíbrio metabólico e endócrino, e assim ela ter realmente condições de proporcionar uma gravidez segura. Se ela não tem isso, a chance dessa mulher abortar é muito grande. Então, muitos dos casos de abortamentos sucessivos, de repetição, são justamente uma insulina aumentada, descontrole endócrino, metabólico, da SOP que não foi corrigido. Infelizmente, né? E infelizmente, muitas mulheres chegam para a gente já com essa dor tão grande, essa consequência tão grande, né? De uma SOP que não foi devidamente tratada, porque a maioria já chega assim após 2, 3 perdas gestacionais, né, desesperadas, angustiadas, querendo engravidar e com medo de ter mais uma perda gestacional. E muitas vezes nem é aventada a necessidade de perder peso, de melhorar a qualidade de vida, né? Muitas vezes eu vejo, Rebeca, que o pessoal ele leva assim para o lado de provavelmente esse abortamento foi uma alteração genética, uma trissomia, quando na verdade faltou apenas uma condução
adequada durante a gestação e principalmente antes da gestação. Uma condução que pudesse levar a um equilíbrio endócrino e metabólico. E não houve, infelizmente não houve. Houve apenas a paciente chegou, não houve qualquer intervenção nesse sentido, prescreveu-se um indutor da ovulação, a paciente ovulou, engravidou, mas perdeu, porque havia um desequilíbrio grande endócrino e metabólico nesta mulher. O ideal seria todo mundo que pretende engravidar fazer realmente uma avaliação pré-concepcional. Perfeitamente. E não apenas o pré-natal, se preocupar apenas com o pré-natal. Né? O ideal seria realmente uma avaliação pré-concepcional dos dois, para que se estabilize, se melhore esse metabolismo antes de pensar em gerar uma criança. Perfeito. Eu chamo a atenção que a mulher com SOP, a maioria delas, até quase 80% das mulheres com SOP, elas têm sobrepeso e obesidade. Então, se ela tem sobrepeso e obesidade, uma das primeiras coisas que tem que tentar, ou seja, oferecer para essa mulher, é perder peso. Quando você perde peso, você inclusive ovula, tem maior chance de ovular. Inclusive, estudos já mostram isso, né? Ou seja, você perdendo 10%, de 5% a 10% do seu peso, grande parte dessas mulheres elas vão ovular. E melhor, vão ter uma segurança maior durante a gestação de não abortar, de não ter diabetes, não ter pré-eclâmpsia, ou seja, complicações tanto para ela quanto para o bebê. Perfeito. Muito bem. Rebeca, então eu pergunto, aqui é uma pergunta que o pessoal faz, como tratar a SOP, hein? Como não podia deixar de ser, o tratamento para a SOP é multifatorial, né? É interdisciplinar, não tem como dizer a você que você vai uma vez por dia, abre a boca, toma aquele remedinho e pronto, tua SOP está tratada. Não está. Nós temos que ir na raiz do problema. E essa raiz do problema perpassa por mudanças de hábitos de vida, isso é condição sine qua non. Não tem como falar de tratar uma SOP sem pensar em mudança de hábitos de vida, né? A pessoa vai precisar repensar o alimento. Então, mesmo as pacientes, as pessoas com SOP que não são obesas, precisam rever esses hábitos alimentares, tá? Procurar com toda certeza um auxílio de nutricionista. Perfeito. Que é a pessoa mais indicada para cuidar de alimentação, tá? Tem muita coisa legal na internet, hoje em dia a gente consegue achar muita coisa gratuita no Google, no YouTube, mas assim, uma pessoa que vai nortear, que vai direcionar, que vai individualizar aquele plano alimentar para aquele caso, para aquela pessoa, para aquele diagnóstico, é o nutricionista. Inclusive, eu vejo muita coisa boa vindo da nutricionista que tem uma pós-graduação em nutrição funcional. Principalmente. Perfeito. Então, vem muita coisa boa. Muito legal, né? Então, assim, além da questão alimentar, que é de fundamental importância para tratar a SOP de verdade, para tratar e não só contornar, nós temos também a necessidade da prática de atividade física. Perfeito. Também direcionada, também orientada por um profissional com bom conhecimento do assunto, né? Que vai entender qual a necessidade daquela pessoa em específico. Além disso, todos os parâmetros de saúde, né? Temos que cuidar muito bem da modulação do estresse. A gente não tem como apertar um botão e desligar o estresse. Isso seria maravilhoso, mas é impossível para quem está vivo. Mas aprender a lidar com o estresse que existe na vida é de fundamental importância para tudo na vida, para tratar todas as doenças, para tratar todos os transtornos, quaisquer que sejam as origens deles. Além da questão do exercício, do sono, da alimentação, é fundamental a gente cuidar do sono, fazer uma boa higiene do sono. É fundamental a pessoa ter rotinas de sono, ter um horário para dormir, ter uma forma de dormir, né? Criar aquela rotina para que entre no sono com a maior qualidade, sem estar com a cabeça tão agitada, para o sono não ficar conturbado, agitado, e que acorde com disposição. A pessoa que dorme bem não é aquela pessoa que deita e dorme, é aquela pessoa que acorda disposta. Ou seja, é o estilo de vida, né? Exatamente. Ou seja, quando você fala estilo de vida, é tudo isso, né? É tudo isso. Ou seja, é o tratamento básico para a SOP, é a primeira linha de tratamento, isso. Né? Na realidade, é isso, e tem que ficar a vida toda. Ou seja, tem pessoas que perguntam para mim assim, doutor Sérgio, eu devo ficar tratando até quando? Enquanto pode quiser ter saúde, qualidade né? de vida. Pois é, qualidade de vida. E como você falou, né? Se a pessoa tem algum transtorno já emocional, algum transtorno psiquiátrico, de repente lançar mão
de uma meditação para acalmar, para conseguir dormir. Perfeito. Obviamente, se tem um transtorno psiquiátrico, tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, psicoterápico. Então, é multidisciplinar, tá? Em relação à medicação, habitualmente, o mais conhecido medicamento para tratamento de SOP é o anticoncepcional. Principalmente o anticoncepcional oral e aquele que inibe mais a produção de hormônios androgênicos, né? O anticoncepcional tem o seu valor, sim. O anticoncepcional, ele vai trazer mais rapidamente a regressão daqueles sintomas que a SOP está causando, como acne, como a produção excessiva de pelos, vai controlar esse aumento de peso, vai regular ciclo menstrual. Porém, o problema do anticoncepcional é que ele não trata. Eu costumo brincar no consultório que o anticoncepcional para SOP é como você ter um corte e colocar um band-aid em cima. Ele não trata, ele esconde. A gente vai pegar um ultrassom, vai ver aquele ovário, como os pacientes falam, bem limpinho, né? Sem cistos periféricos, todo arrumadinho, no volume normal. Aparentemente está ótima. Mas assim que parar o anticoncepcional, vai voltar tudo, porque ele não tratou a causa. A causa principal, o início de tudo, se baseia na resistência insulínica. Perfeito. E o anticoncepcional, ao contrário, a médio e longo prazo pode vir até a piorar essa resistência insulínica. Então, não tem como a gente achar que um medicamento que não atua na causa vai tratar o problema. Né? Então, assim, ainda sobre medicamentos, a gente lança a mão com uma frequência muito grande, né? Já de forma mais ampla, mais conhecida, da metformina. A metformina é um sensibilizador insulinêmico que vai justamente atuar na causa da SOP, que é a resistência insulínica. Perfeito. Né? Ele é fácil acesso, inclusive assim, aqui no Brasil é gratuito, né? Tá no programa do governo. Agora, o inconveniente que ele pode trazer são transtornos gastrointestinais. Algumas pessoas que consomem, que utilizam a metformina, elas têm distensão abdominal, náuseas, gases, tontura. Então, assim, geralmente essas alterações são transitórias. Ao longo do uso, vai regredindo tudo isso, a pessoa vai entrando numa normalidade, numa aceitação boa. Mas existem ainda algumas pessoas que não aceitam legal a metformina, que não conseguem se adaptar ao aumento de dose, por exemplo. Então, para essas pessoas, ou até como primeira linha, nós lançamos mão do minoxidil, que é um poliálcool de também fácil acesso. Hoje em dia tem de marca no Brasil, tem manipulado, enfim, e que não traz esses efeitos gastrointestinais e tem uma excelente ação na resistência insulínica. Quando a mulher não quer engravidar, quando ela já usa métodos preventivos de gestação, como um DIU, como preservativo masculino ou feminino, ela pode também lançar mão da rosiglitazona, que também é um sensibilizador insulinêmico, mas que não pode usar na mulher que está gestante. Então, quem está tentando engravidar ou quem não está cuidando bem dessa contracepção e tem SOP em tratamento, não deve usar a rosiglitazona. Né? Porque caso engravide vai ter que suspender e pode não ser legal para o bebê. E as mulheres com SOP têm essa coisa de já ter esse ciclo menstrual tão irregular por tantos anos que muitas descobrem a gestação muito tardia. Né? Às vezes elas ficam 3 meses sem menstruar, 4 sem menstruar, mas estão tão acostumadas a não menstruar que nem atinam que podem ser uma gestação. Já a metformina, minoxidil, não tem problema algum com a gestação. Inclusive, é interessante se manter no primeiro trimestre, para que a gente não tenha esses distúrbios metabólicos começando na gestação, retomando na gestação. Talvez eu acho que um dos fatores mais limitantes da rosiglitazona seja exatamente isso, né? Ou seja, aqueles estudos que mostram a utilização da rosiglitazona, tentando assim sensibilizar e até mesmo induzir uma ovulação e engravidar, cai exatamente nesse limbo, né? Ou seja, engravida,
mas vai continuar até quando descobrir que está grávida, quanto tempo utilizou a rosiglitazona, será que a rosiglitazona vai interferir em malformação fetal, dentre outras coisas? Aí sim, inconveniente que, como você falou muito bem, a gente não encontra na questão da metformina que você pode, e do minoxidil, que pode ser utilizado, né, enquanto houver necessidade, enquanto o médico julgar necessário, enquanto a mulher necessite, na realidade, né, disso daí. Perfeito. Que tipo de exercícios a mulher com SOP deve praticar para ter uma melhor resposta? Bem, antigamente se achava que os exercícios mais recomendados, ou seja, os únicos recomendados, os únicos que se você poderia obter algum efeito positivo, seriam os exercícios aeróbicos. E hoje se sabe que não. Na realidade, há 3 tipos de exercícios que encontram respaldo científico na literatura e realmente você obtém efeitos positivos nessas pacientes, nas pacientes com SOP. Os exercícios aeróbicos, os exercícios de resistência, ou seja, a musculação, e os treinos intervalados de alta intensidade, os HIIT, ou seja, High Intensity Interval Training, ou seja, esses que são treinos intensos e com curtos períodos de duração. E basicamente a mistura dos 3. Há inclusive revisões que mostram de como seria melhor realizado esses exercícios para se obter os melhores resultados em pacientes com SOP. Por exemplo, hoje se sabe que uma média de 150 no mínimo, 150 a 175 minutos por semana, esse seria o mínimo recomendado de exercício físico de resistência associado a um treino intervalado de alta intensidade. E aí você também vai associar a exercícios aeróbicos, ou seja, os 3. Algo na prática que eu digo sempre, a gente começar com 5 dias na semana, ou seja, 3 de musculação, no final de cada treino da musculação, se colocar um treino intervalado de alta intensidade e fazer 2, pelo menos, de aeróbico, por exemplo, natação, hidroginástica, corrida, um treino funcional. Uma corda. Ou seja, e agora sempre conduzido melhor possível, sempre conduzido pelo professor de educação física. Eu recomendo sempre procurar lugares onde tem um professor de educação física. Ou seja, por exemplo, academias, né? Ou seja, onde tem a natação, ou seja, treino funcional, qualquer lugar que seja realizado, no parque se realiza muito, na praia se realiza muito o treino funcional, mas sempre sob a batuta do professor de educação física, ou seja, esse profissional que é o mais capacitado para conduzir os exercícios físicos para a paciente. Por isso que a gente diz que o tratamento para a SOP tem que ter médico, tem que ter nutricionista e tem que ter o educador físico. E tantas vezes psicólogo, né? Perfeito. O que necessitar realmente, ou seja, a grande maioria das vezes a gente necessita desses profissionais e o médico julgar necessário, o outro profissional da equipe de saúde julgar necessário também, a gente vai buscar a ajuda do profissional mais capacitado para isso. Mas, de toda forma, eu estava falando em relação ao exercício físico, são esses 3 exercícios físicos que têm respaldo científico hoje para o tratamento da SOP. Ou seja, no frigir dos ovos, fazer exercícios é bom para a SOP. Inclusive. Quaisquer que sejam eles, porque perfeito. você faz um treino de força, é legal. Aeróbico é legal. Um HIIT é legal. Um crossfit é legal. Balé é legal. Natação é legal. Então, assim, tem que se mexer. Exatamente. Tem que sair do canto. Esse é o primeiro mandamento. Meia hora por dia, 5 dias na semana, te vira. Inclusive, eu falo para as minhas pacientes, inclusive, principalmente quando vem acompanhada dos passeios, eu falo para elas, olha, o tratamento básico, o tratamento principal da SOP é o estilo de vida. Reeducação alimentar, ou seja, exercícios físicos bem orientados, gerenciamento do estresse, como a Rebeca falou. E aí, você pensa, ora, esse tipo de tratamento serve até para homem. É verdade, serve para todo mundo. Ou seja, enquanto você ter qualidade de vida, você execute o estilo de vida. Ou seja, o estilo de vida que hoje é uma especialidade médica, inclusive, tanto quanto ginecologia, cardiologia, endocrinologia, ou seja, dermatologia. Hoje, estilo de vida é uma especialidade médica em alguns países, que está chegando aqui no Brasil também e que com certeza irá crescer a partir da conscientização da população. Acabou essa história, né, de que médico é para tratar doença. Perfeito. Eu acho que agora, até que enfim,
nós médicos estamos voltando a uma medicina que sempre existiu. Isso, que nunca Não deveria é? deixar É a de medicina de existir. olhar aquele ser humano como um todo. Eu olho para a minha paciente, eu não vejo ovários com cistos periféricos. Eu vejo um ser humano que sofre, um ser humano que tem uma compulsão alimentar porque ela descarrega no alimento alguma dor, alguma falta, alguma angústia, algum trauma, alguma frustração. Eu vejo uma paciente que tem uma dificuldade financeira ou emocional de ir para uma academia. Tem paciente que não quer ir para uma academia porque está tão acima do peso que acha que todo mundo vai olhar para ela. Isso. Né? Então, assim, hoje a medicina busca cada dia mais olhar para esse paciente como um ser humano completo, né? Todo aquele ser humano que está ali e não os pedaços de gente que a gente fragmentou ao longo de tantos anos na medicina, né? Se eu sou oftalmo, eu só vejo os olhos, se eu sou otorrino, eu só vejo ouvido, nariz e garganta, se eu sou ginecologista, eu vejo mama, ovário, útero, vulva e vagina, e não me venha falar do seu braço doendo, que eu não tenho nada a ver com isso. Não é bem assim. A coisa está voltando para as origens, né? Chamamos de uma nova medicina, mas é uma velha medicina e uma boa medicina. É a medicina real. É lógico que tem que ter especialista, óbvio que sim. Se você tem um trauma abdominal, sofreu um acidente de carro, você não vai querer que alguém vá perguntar que não tem experiência se nisso, você sofre, há quanto tempo você chora. Claro. Alguém tem que saber lhe operar, botar a mão ali e resolver aquele problema. Mas para o dia a dia, tem que olhar como um todo para aquela pessoa, tem que olhar como um ser humano e não aquele pedaço de gente que lhe cabe. É a medicina do estilo de vida, né? Eu digo sempre, a medicina do estilo de vida, ela não é a medicina do futuro, mas eu tenho certeza que é o futuro de toda a medicina. Não tenha dúvida em relação a isso. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui que mandaram também para a gente, essa veio das redes sociais. E quem tem SOP pode usar DIU, doutora Rebeca? Pode usar o que quiser. Quem tem SOP pode usar o que quiser. A questão é que as pessoas ligam contracepção com tratamento. Sim. E no caso do DIU não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na hora que eu coloco um DIU de cobre numa paciente, um DIU de cobre, prata, enfim, numa paciente que tem SOP, eu estou buscando apenas a contracepção com aquele DIU. Perfeito. Eu vou tratar essa SOP com tudo isso que a gente vem discorrendo ao longo dessa live. Mas o DIU, ou a camisinha feminina, a camisinha masculina, coito interrompido, não recomendo. Reza forte, não recomendo. O que quer que seja para evitar filhos, pode fazer do mesmo jeito, tá? Inclusive assim, o DIU de cobre, além de estar nessa função contraceptiva, já que a mulher vai ser tratada, né, vai aumentar a chance de ovular, vai voltar à fertilidade, é interessante a gente apontar o seguinte: o DIU de cobre, ele traz benefícios para a mulher com SOP. No seguinte sentido, a mulher com SOP, que não é tratada, tem uma chance muito maior de desenvolver ao longo dos anos um crescimento anormal daquela camada interna do útero, que é o endométrio, a hiperplasia endometrial, que pode ser o início de uma doença maligna no endométrio. A presença do DIU dentro do útero, na cavidade uterina, faz com que esse endométrio, em vez de crescer, ele atrofie. A presença do DIU no útero vai diminuir o crescimento, vai diminuir a multiplicação celular, vai diminuir as mitoses que aconteceriam se aquela mulher não estivesse tratada e não estivesse com o DIU. Okay. Além disso, o DIU de cobre diminui os receptores de estrogênio, que é um hormônio feminino que estimula o crescimento endometrial. Sim. Então, além de evitar filhos, o DIU também vai evitar a hiperplasia endometrial. Antigamente se achava que essa hiperplasia só era evitada com o DIU hormonal, de levonorgestrel, mas hoje se sabe que não. O DIU de cobre tem essa capacidade, tem esse poder. A presença do DIU no endométrio faz a mesma ação atribuída antigamente só ao levonorgestrel. Hoje se sabe que o DIU de cobre vai evitar essa hiperplasia endometrial. Olha, eu estava dando uma lida nisso hoje e realmente é verdade. Há realmente bem mais estudos mostrando isso,
que realmente o DIU de cobre também contribui para isso, para a prevenção de uma das complicações da mulher com SOP, que é o câncer endometrial. Isso que você falou realmente é maravilhoso a gente saber. Eu achava recentemente que era apenas com o DIU hormonal, e o DIU hormonal ele tem esse benefício. Algumas pessoas estão utilizando o DIU hormonal no tratamento da SOP e justificando principalmente o principal benefício trazido por esse tipo de DIU. O DIU hormonal seria o fato de prevenir um câncer endometrial, ou até mesmo ajudar a tratar o inicial, ou seja, as lesões pré-malignas, tratar essas lesões e impedir o surgimento do câncer endometrial. Mas o DIU de cobre também é capaz de inibir, ou seja, a progressão para um câncer endometrial. É um efeito não contraceptivo interessante que a mulher com SOP poderá usufruir muito bem, como a Rebeca comentou. E aí agora a gente vamos agora responder contemplar algumas perguntas que vieram do Instagram, né? Vocês que estão aí agora perguntaram, maravilhosas vamos responder. Que estão agora acompanhando nessa live ao vivo, né? Acompanhando com a gente em tempo real. O pessoal aqui a estrutura aqui é magnífica, são amigos tomando conta da gente aqui, isso está sensacional. Vocês que estão aí não estão vendo, mas eles estão tomando conta da gente aqui e é para a gente poder dar esse retorno para vocês aí. O pessoal é sensacional. Um dia a gente vai mostrar quem são essas pessoas maravilhosas, os anjos da guarda que das nossas lives. Nos dão sempre esse apoio aqui nas nossas lives. Mas aí vamos responder o mais rapidamente possível essas perguntas, esclarecer. Para que a gente possa responder você que está aí agora, mais e mais. A gente vai responder sim. Vamos lá. Jéssica BGN01 pergunta: quem tem SOP pode ter cura? Olha, gente, a SOP, né, como a gente falou bem, é um transtorno endócrino, é uma síndrome, ela não tem nem começo nem fim. Existem inúmeros fatores que estão associados a ela, ou seja, a alimentação, o estresse, desreguladores endócrinos são hoje tidos como um dos fatores fisiopatológicos para a SOP, a resistência insulínica, alterações epigenéticas, ou seja, o que são alterações epigenéticas? É a forma com que seus genes vão se expressar. Existem os genes que se expressam adequadamente e os genes que se expressam inadequadamente. Digamos que você teria um gene para a deposição de gordura no seu corpo. E esse gene deveria fazer com que a deposição de gordura no seu corpo fosse normal, mas você nasceu com a alteração desse gene. Ele se expressou mal e aí ele começa a fazer com que você deposite mais gordura do que você depositaria. E com o aumento da gordura, o aumento do peso, o aumento do percentual de gordura leva ao aumento da resistência insulínica, que leva, por sua vez, à SOP. Então, o que eu vejo aqui, na realidade, é que vamos chamar a atenção para uma coisa. O estilo de vida. A gente fala do estilo de vida. O estilo de vida, se a gente parar, a gente volta ao estágio anterior ao estilo de vida. Se uma pessoa era obesa, deixa de fazer exercício físico, ela volta a ficar obesa. Se a pessoa era obesa e estava com uma péssima alimentação, melhorou a alimentação com a ajuda da nutricionista e emagreceu, ela tem que continuar a vida toda com essa alimentação. A mesma coisa é a SOP. Enquanto, eu digo sempre, o tratamento é para sempre, o tratamento para a SOP é para sempre. E o tratamento principal para a SOP é o estilo de vida. Reeducação alimentar, exercício físico, gerenciamento do estresse. Enquanto você ter saúde, você tem que fazer isso. Inclusive, há pacientes minhas hoje que não utilizam medicamentos nenhum mais. Ou seja, a SOP dela está sob controle apenas fazendo o que é certo. Exercício físico, cuidar da alimentação e gerenciamento do estresse. Não está utilizando anticoncepcional, não está utilizando metformina, não está utilizando rosiglitazona, nem inositol ou qualquer outro medicamento. Ela está bem com a vida. É isso que, ou seja, é para sempre. Não tem cura, tem controle, né? Como tudo que depende de estilo de vida, não tem cura, tem controle. Perfeito. Né? Só explicando um pouco essa questão dos disruptores endócrinos, né? Dos reguladores endócrinos. Nós hoje estamos expostos a eles todos os dias, o tempo inteiro, né? Eles estão, infelizmente, no ar que a gente respira, estão os plásticos que a gente utiliza para consumir alimentos, estão nos produtos de higiene pessoal, produtos de beleza, estão nos cosméticos, estão em todos os lugares.
A gente conhece mais, né, o bisfenol, Sim. a gente conhece mais o que tem no cosmético, é o parabeno. Mas são inúmeros, são centenas de disruptores endócrinos, são elementos que não são naturais, são elementos artificiais, que o nosso corpo não conhece como alimento, nem como nada positivo, mas ele lê aquilo ali como se fosse um hormônio. Muitos são chamados xenoestrogênios, né? Xenoestrogênios, é um estrogênio estranho ao corpo. Ou seja, então, ele age de uma forma estranha. O nosso corpo olha para aquilo como se aquilo fosse um estrogênio, como se aquilo fosse um hormônio. Aqueles desreguladores endócrinos vão ocupar receptores de hormônio de forma muito fixa. Então, o nosso corpo compreende que aquele hormônio já tem demais no corpo. Então, existe toda uma desregulação metabólica baseado naquela presença de disruptores endócrinos. E como evitá-los? Né? Infelizmente, é difícil. É possível em muitas ocasiões, mas realmente é difícil. Eliminar 100% na vida de hoje, na vida moderna que nós temos, é muito difícil, tá? Mas assim, nós podemos diminuir o consumo de plástico, nós podemos diminuir, substituir, usar... em vez de estar usando copo descartável o tempo todo, tem a tua canequinha. Garrafas plásticas, evitar garrafas plásticas, levar a sua água, numa garrafa de vidro, ou numa garrafa livre de bisfenol que tem para vender. O bisfenol vai estar livre, né? Pois é. Então, assim, tem tua canequinha no trabalho, né? Vai tomar um café, põe na tua canequinha de porcelana. Isso. Né? Evitar levar aqueles plásticos para o interior de micro-ondas, né? E esquentando a comida. Ou seja, passa bisfenol para a comida, isso pode levar tanto a piora e desencadeamento da SOP, como também na própria endometriose. Então, nós estamos sabendo disso também, né? Quem tem costume de usar canudo, troca por um canudo de vidro, de alumínio, de papel. Então, a gente não consegue eliminar 100%, mas se a gente consegue contornar isso aí, substituindo o máximo que é possível, já ajuda muito o nosso corpo a trabalhar. Aqui, a lenda.tan. Quem tem somente a síndrome e não os policísticos. Foi o que a gente falou, né? Que não há necessidade hoje da gente ter a presença dos ovários policísticos para dar o diagnóstico de SOP. Ou seja, hoje você pode ter o diagnóstico de SOP apresentando, por exemplo, acne e alteração menstrual, desde que sejam afastadas outras doenças, outras síndromes ou outros transtornos endócrinos e doenças que imitem a SOP. Isso é importantíssimo. Então, hoje, estou repetindo, não há necessidade, não há obrigatoriedade de a pessoa ter cistos nos ovários ou ovários grandes para ter a síndrome. Tanto é verdade que muitos médicos, especialistas em SOP, cientistas e pesquisadores, tentam mudar o nome da SOP desde 2012 até hoje e tentar levar o nome da SOP, ao invés de síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, tratar a SOP como, por exemplo, síndrome reprodutiva metabólica ou síndrome metabólica reprodutiva, que contemplaria a infertilidade e contemplaria todos os fenômenos metabólicos e endócrinos, como doenças cardiovasculares e diabetes, a que a mulher com SOP está sujeita hoje. Aqui tem duas perguntas bem interessantes. Jéssica Arami, Evangelista, pergunta: eu tenho e não faço nenhum tipo de tratamento, também não tomo pílula. Pode me trazer algum problema? Infelizmente, Jéssica, a depender do teu estilo de vida, né? Perfeito. A depender de como você lida com a sua vida, com sua alimentação, com controle de peso, exercício físico, modulação do estresse e sono. Como o Sérgio acabou de falar, alguns pacientes precisam desse pontapé inicial medicamentoso, né, para juntamente com a mudança de estilo de vida conseguir contornar isso e a gente chegar ao momento que consegue tirar esse medicamento e mantém só com qualidade de vida. Se você já tem uma alimentação legal, se você já dorme bem, consegue modular esse teu estresse, já pratica atividade física de forma adequada e tem o controle metabólico bom, ou seja, os exames estão ok, os ovários estão sem os cistos periféricos, então vamos nessa. Mas assim, é importante uma avaliação médica adequada, direcionada
atenta, ou seja, tem que ser alguém que tenha um trabalho legal com SOP, que tenha experiência com o assunto, para que não passe assim, não coloque apenas panos mornos e deixe para lá. Quando você quiser engravidar, volta aqui que a gente cuida. Não é assim. Então, assim, se você passou por uma avaliação médica e está tudo bem, ótimo, Jéssica. Tem essa pergunta aqui da Thaís Desrosiers 2208. Poxa, difícil, hein? O que o doutor acha sobre o Fertisop no tratamento da SOP? Olha, o Fertisop, na realidade, é o myo-inositol, ou seja, o myo-inositol que é vendido aqui no Brasil, né, pelo laboratório Strage. Ou seja, o myo-inositol, ele é um sensibilizador insulinêmico, é um poliálcool, é um açúcar que vem da família, da vitamina, da família do complexo B. Ou seja, inclusive, nós produzimos inositol. O inositol, inclusive, é encontrado em grãos, em feijões, em frutas, ok? Então, hoje é encontrado na forma de suplemento e pode ser utilizado no tratamento da SOP. O myo-inositol, ele controla, ele tende a sensibilizar, aumentar a sensibilidade dos receptores da insulina e fazer com que a insulina funcione bem. Ela diminuindo a insulina, logicamente, vai levar uma melhoria da mulher com SOP, ela vai ter maior tendência a ovular, a engravidar, a manter uma gravidez segura, vai impedir as complicações relacionadas à insulina, como doenças cardiovasculares, infarto, AVC, hipertensão, aquelas que a gente já falou. Ou seja, vai fazer com que a mulher ela tenha uma segurança no tratamento. Ou seja, pode substituir a metformina, a rosiglitazona, exatamente, pode ser utilizada também durante toda a gestação. A gente não tem notado efeitos colaterais importantes, né, com o myo-inositol, porque ele é mais fisiológico possível. Os seus efeitos eles começam a aparecer de 3 a 6 meses, que com 6 meses ele atingiu o máximo, o pico, né? E aí o médico ele vai julgar se vai manter ou vai retirar com o passar do tempo. Vai depender de como você reage. Uma coisa interessante, Sérgio, que você acabou de falar. Início de ação, 3 a 6 meses, diferente do anticoncepcional. A paciente que tem SOP há muitos anos, que vem tratando com anticoncepcional e quer mudar a forma de tratamento, quer uma abordagem mais fisiológica, digamos assim, ela vai estranhar um pouco, né? Além de dando tratamento, porque a gente vai reconstruir esse metabolismo. A gente não vai simplesmente bloquear hormônios e tapar buraco. Nós vamos reensinar aquele corpo a funcionar de uma forma mais fisiológica. Ara Alves e Dri Rodrigues perguntaram assim, qual o melhor tratamento para engravidar tendo SOP? Na verdade, Dri Rodrigues e Ara Alves, tudo isso que nós falamos vai promover um melhor controle metabólico. No momento em que eu tenho uma regularização dos hormônios, dos lipídios, de todo o corpo, eu boto esse corpo para funcionar, eu brinco que eu vou reinicializar o corpo, né? Quando a gente trata a SOP, ela está pronta para engravidar e para não engravidar se ela não quiser. Ela começa a ovular, Então, tem mais vai facilidade para ovular. Ela vai deixar vai o corpo manter a gravidez. funcionando, Pois é. né? Então, uma vez aquele corpo funcionando de forma fisiológica, de forma mais adequada, de forma mais legal para ela vai decidir o momento de engravidar. Então, assim, esse medo de, eu tenho SOP, eu não vou poder ter filhos nunca, isso não existe, tá certo? É só você tratar, é só você cuidar, que essa fertilidade volta com toda certeza. Porém, esse empenho é conjunto, o que eu costumo falar para as minhas pacientes é isso. Eu posso te orientar, mas quem tem que fazer o tratamento é a paciente. Então, ela tem que abraçar essa causa, ela precisa realmente vestir a camisa e dizer, não, a partir de agora, acabou, mudou, vamos nessa, que eu quero esse resultado. E se houver necessidade, a gente vai acrescentar medicamentos, como a metformina, minoxidil, a própria rosiglitazona também. Induzir a ovulação, por exemplo, a um medicamento chamado citrato de clomifeno, que é bastante conhecido de nós ginecologistas, que quando a gente está lançando mão de tudo e ainda não engravidou, a paciente ainda não engravidou, a gente pode dar ajudar essa paciente a ovular. E esse medicamento, ele ajuda a mulher a ovular. Só que não é somente o ajudar a ovular. A paciente pode ovular, mas se ela não estiver preparada, não estiver com controle, não estiver no controle endócrino e metabólico, ou seja, controle nutricional, um equilíbrio, uma insulina controlada, ela pode abortar.
ela pode complicar durante a gravidez. Então, hoje, chamo a atenção para isso. Mulher com SOP, muito se tem isso na ginecologia. Mulher com SOP não quer engravidar, anticoncepcional. Se quiser engravidar, volta para o anticoncepcional e induz a ovulação para ela engravidar com medicamento. Onde é que está o erro aí? O erro está em você não preparar essa mulher para receber um indutor da ovulação e ela ovular e estar com um descontrole total no corpo, tanto endócrino como metabólico, e a paciente tem as suas complicações. Uma delas, inclusive mais tristes, é o abortamento que tende a ocorrer nessa paciente. Ela tem a felicidade de engravidar e logo em seguida o desprazer e a infelicidade, que nunca mais esquecerá, de abortar. Então você tem que preparar essa mulher. Muitas chegam obesas, com um peso extremamente desfavorável à gravidez e recebem a indução da ovulação. Podem engravidar? Podem, mas vão complicar. Podem até parar numa UTI por desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia. Inclusive, sim, grande parte dessa pré-eclâmpsia que está aí, hipertensão gestacional que está aí, diabetes gestacional, muitas são SOPs que não foram tratadas antes de engravidar. E pioraram, realmente receberam um tratamento para ovular, engravidaram e pioraram, tiveram uma gravidez péssima. Algumas indo parar, uma das pacientes, parar inclusive em UTI, porque teve uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, que é um agravamento da pressão com complicações durante a gravidez. Então, eu chamo a atenção para isso daí. Tive picos hipertensivos devido ao estresse. A SOP pode ter interferido? Sim. Você acabou de falar, né? Claro, veja só, a insulina, o que é a insulina alta? Ou seja, a insulina é um hormônio, tem um receptor da insulina, que é o buraco. Vamos chamar a insulina da chave e o receptor para a insulina o buraco da fechadura. Então, a chave tem que entrar no buraco da fechadura. Então, o que é que ocorre? Esse buraco da fechadura, ele está fechado. Colocaram um pedacinho de papel no buraco da fechadura e a chave não entra. Se a chave não entra, que é a insulina, ela fica sobrando no sangue. Quando ela sobra no sangue, chamamos de hiperinsulinemia, ou seja, uma quantidade excessiva de insulina, chamada hiperinsulinemia compensatória. O pâncreas começa a secretar também mais insulina, porque percebe que a insulina não está cumprindo o papel, ela não está entrando nas células musculares para cumprir o papel dela. Então, o que é que acontece? Essa insulina aumenta porque os receptores não estão recebendo a insulina e essa insulina aumenta porque o pâncreas produz mais insulina. Insulina em excesso leva você a ter hipertensão, leva você a ter doenças cardiovasculares, diabetes, piorar a síndrome dos ovários policísticos, complicações durante a gravidez, ou seja, uma série de complicações que você tem que estar realmente consciente disso e que a melhor coisa, gente, para a gente acabar com, ou seja, a gente equilibrar novamente essa insulina, se chama estilo de vida. E aí os medicamentos, eles vão ser introduzidos, juntamente com suplementos também. É interessante a gente falar hoje que existem suplementos como a própria vitamina D, o magnésio, o pricolinato de cromo, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, que podem ajudar bastante, inclusive na resistência insulínica e também alguns deles combater o estresse oxidativo, que é o excesso de radicais livres que fazem piorar a situação da SOP. Então, tudo isso é um tratamento. Não existe uma pílula mágica, como a Rebeca falou. Infelizmente. Lenda.tam pergunta novamente. Boa, Lenda, estou gostando de ver, viu? Participando ativamente. É possível fazer dieta do HCG com SOP? Certamente. A dieta do HCG é uma dieta que é hipocalórica, hipolipídica, hipoglicídica, ou seja, tem pouco carboidrato, pouca gordura e pouca caloria. E tem um grande benefício, diferente das dietas habituais, de ter uma perda de peso muito rápida, sem a perda muscular, que geralmente as perdas de peso rápidas trazem. Essa manutenção da massa magra permite que a mulher que faz o HCG mantenha um bom metabolismo, porque o metabolismo é muito mais acelerado quando se tem músculo. E quando se faz uma dieta restritiva demais, você vai fazer as 500 calorias que tem no HCG, sem o protocolo ser feito, só a dieta, só parar de comer e comer 500 calorias, você vai perder muito músculo. E isso é péssimo, atrasa o metabolismo, ele fica lentificado.
Então, é uma perda que não consegue se sustentar. É uma perda que tem uma recuperação muito rápida. Enquanto que o protocolo do HCG é um protocolo longo, né, que vai fazer com que a pessoa realmente se readapte a uma alimentação com menos calorias, sem a perda de massa magra que geralmente se tem. Então, pode sim fazer uma dieta de HCG com SOP. Agora, é muito importante o seguinte: hoje em dia, infelizmente, né, felizmente na verdade e infelizmente, as pessoas procuram tudo na internet. Então, você ir para um médico que sabe fazer uma dieta de HCG, ele te passa todo o protocolo do HCG, a suplementação necessária para o teu corpo não sentir falta dos nutrientes que não vai receber com aquela alimentação. Fazer o acompanhamento semanal, quinzenal, qualquer que seja a periodicidade que o médico estabeleça. Ter um acompanhamento com o nutricionista, se for o caso, é completamente diferente de ir no Google, comprar o HCG no Mercado Livre, ver como é que faz em blog e fazer em casa, tá? Então, assim, o HCG pode ser uma excelente arma, mas como toda arma pode ser boa ou má. Eu chamo a atenção também que os estudos mais atuais mostram que qualquer tipo de dieta padrão, ou seja, a dieta bem orientada pelo nutricionista, ela surte efeito na mulher com SOP. Toda e qualquer dieta bem conduzida. E chama a atenção também para a dieta com restrição hipocalórica, a dieta low carb. A dieta low carb ela tem uma vantagem em relação às outras no tratamento da SOP, é que os estudos mostram que a dieta low carb, a dieta com restrição de carboidratos, ou seja, não total, você diminui o carboidrato, você não vai retirar totalmente o carboidrato, vai dar inclusive prioridade a carboidratos complexos. E uma menor quantidade de carboidratos faz com que essa mulher ela tenha uma perda de peso 5% maior do que as outras dietas. São estudos científicos que mostram, primeiro, que todas as dietas bem conduzidas, elas têm um efeito positivo na SOP. E a dieta com restrição de carboidratos, com a dieta low carb, ou seja, ela pode realmente ser mais benéfica na perda de peso do que outras, em torno de 5% a mais, levam a perda de 5% a mais de peso, quando comparado às outras dietas padrão. Ou seja, qualquer atividade física funciona, qualquer dieta funciona, então não tem desculpa. Basta apenas uma boa condução, né? Uma boa condução por profissionais capacitados, isso a gente não deixar. Uma dieta que vem para sua amiga não é a mesma que é para você, como a Rebeca falou. E o exercício físico, você procure sempre lugares onde tem o professor de educação física, principalmente trabalhar com um médico que saiba trabalhar com professores de educação física e nutricionistas realmente que saibam realmente tratar e conduzir bem e tenham um bom diálogo, ou seja, entre eles. Ou seja, trabalhar realmente em equipe. Ou seja, se você tem algum problema com o ginecologista, você procura o ginecologista. Com o cardiologista, procura o cardiologista. Então, aquele problema de exercício físico e nutrição, você vai procurar também esses profissionais capacitados, que são os mais capacitados para conduzir a sua alimentação e o seu exercício físico, que são o professor de educação física e a nutricionista e o nutricionista. Eu não vou nem dar nome para quem perguntou, porque muitas pessoas perguntaram a mesma coisa, tá? Muitas pessoas perguntaram mais ou menos a seguinte coisa: eu tenho SOP e sou magra, tenho bons hábitos de vida, o que fazer? Perfeito. As pacientes que têm SOP e são magras, elas levam alguma vantagem em relação às que estão com sobrepeso ou obesidade, mas têm SOP. Nada impede que você não vá ter um sobrepeso ou obesidade futuramente. Além disso, a mulher com SOP ela apresenta também sintomas, ou seja, alterações, sinais também que nós encontramos na paciente com SOP com sobrepeso e obesidade. Por exemplo, estudos já mostram que as mulheres magras com SOP, elas também podem ter infertilidade, elas também podem ter problemas que podem levar a doenças cardiovasculares, em menor intensidade, mas pode. Inclusive, nós notamos nas pacientes mais magras a esteatose, ou seja, essa gordura no fígado, que é um fator, indica
doenças cardiovasculares, é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Né? Com certeza. Inclusive a própria infertilidade. Então, o que é que a gente vê e os estudos mostram? A hiperplasia endometrial também, Perfeito, câncer de perfeito, endométrio. perfeito. A paciente magra também tem, a menor proporção, mas a paciente com SOP também tem. O que eu chamo a atenção é que as pacientes magras, elas se beneficiam muito, inclusive, do estilo de vida. Ela pode se beneficiar do estilo de vida, ou seja, exercício físico, reeducação e gerenciamento do estresse, e inclusive pacientes magras que não demonstram alterações laboratoriais que falem a favor de uma resistência insulínica, medicamentos sensibilizadores da insulina, quando o médico sabe, ou seja, é um tratamento semelhante, elas vão se beneficiar também. E principalmente combater o estresse oxidativo, ou seja, o excesso de radicais livres que essas pacientes magras também apresentam. E para isso hoje existem suplementos, ou seja, medicamentos que são antioxidantes e que podem auxiliar e que os estudos atuais sobre SOP mostram exatamente isso. Podem ser utilizados desde que o médico tenha experiência para isso, conduzir adequadamente um tratamento com esses medicamentos e suplementos para essa paciente magra. Não pense você que você está isenta de complicações. Então você deve sempre, no mínimo, manter um estilo de vida adequado pelo resto de sua vida. Digamos que está um passo à frente, não tem aquela preocupação com perder peso. Sim. Né? Sim. É uma preocupação a menos. Então, a preocupação não é perder peso, mas vamos nessa. Tem que ter acompanhamento médico, de nutricionista, educador físico, modulação do estresse, dormir bem, do mesmo jeito. Melhoram muito com exercício físico. Perfeito, um exercício físico, com uma nutrição adequada. Muitas vêm dizendo que tem uma alimentação adequada e quando a gente vai ver, não é tão adequada assim. Não é tão adequada assim. A gente sabe, até hoje nós estamos aprendendo também a se alimentar, a nos alimentar melhor. Então, todo mundo pode melhorar um pouco. Pois é, pessoal, muito obrigada pela presença aqui em mais essa live. Vamos encerrando por aqui, né? Nosso horário está bem estourado. Agradeço demais, desculpa pelo atraso que tivemos, o pequeno atraso que tivemos, tá? E depois a gente vai anunciar qual a próxima live, aceitamos sugestões, surgiram aí perguntas, surgiram aí propostas de live, para o próximo mês a gente poder fazer mais uma live com vocês, tá certo? Sempre na última quinta-feira de cada mês. Boa noite para vocês e meu muito obrigado a todos vocês pela paciência e pela disponibilidade agora à noite. E esse vídeo vai ficar disponível no IGTV e no YouTube. Vamos lançar aqui qual é o canal do YouTube que vocês vão acessar. Tem tempo ainda que chegou o nosso amigo aí, o doutor Antônio? Se tiver 1 minuto. Opa, vamos lá? Antônio, agora. Tá chegando Antônio aí, olha aí, vamos deixar de apresentar aqui para vocês nosso amigo Antônio aí. E que vamos fazer uma parceria aí, né, Antônio, em relação a uma live também, todo mundo junto, né, discutindo. Quanto mais cabeças, melhor, né? Vamos mostrar a nossa família aqui. Bom, perto de vocês a gente vai tentar somar alguma coisa, né? Mas a gente sempre divide experiências, né? Eduardo também é bacana na nutrologia, eu faço a parte de geriatria, você na gineco. Eu acho que dá para fazer um trabalho bacana e ajudar muita gente aí, né? Vocês é que tem a ganhar. Vai ser uma live sensacional. Família Vamos Gemap. fazer isso, hein? Família Gemap. Esperem que Em essa breve, live vai sair em breve, hein? Um trabalho conjunto aqui, um show de aula. Sensacional, fazer um sensacional. bate-bola. Vamos lá, vamos lá. Sucesso. Boa noite, Amém. gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos vocês.